Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Realmente, ontem eu não pude estar presente, estava palestrando Brasil afora, mas estamos aqui hoje para desvendar esse mercado. Esse mercado não tá fácil, né? Tá doloroso. Aquele mercado de sorriso amarelo, né? Então, vamos em frente, né? É verdade. Matheus, a gente teve uma semana muito intensa para os preços em Chicago. De segunda a quarta, altas fortíssimas. Ah, não vai chover na Argentina, calorão, aquela coisa. Ontem o mercado já falou, não, pero no mucho, né? Mas não é mais ou menos por aí. E foi devolvendo um pouquinho. Hoje continua trazendo mais um pouquinho de baixa. O mercado segue lateralizado, ou o que aconteceu no início da semana, ou essa condição na Argentina, traz sinais diferentes para a cotação em Chicago, para o mercado da soja em Chicago. Carla, o mercado ainda segue sob indefinição, tá? A gente não tem uma tendência clara definida de curto prazo, né? A gente vê que no longo prazo o mercado tende a se recuperar, né? Dado essa contração total, né, de oferta no planeta, né? Se a gente pegar realmente a realidade de campo do Brasil, né, sem levar em consideração que ainda, né, os órgãos oficiais estimam para o nosso país que já está entrando em novos ajustes, né? Acreditamos aí que nos próximos meses, tanto o Conab quanto o SDA deve reduzir com mais agressividade as estimativas para a safra brasileira. Então, no atual momento, né, olhando agora só para o curto prazo, próximos dias e semanas, o mercado está naquela que a gente chama de paralela, né? São sideways, né? São tendências lateralizadas, sem definições específicas, né? Tivemos aí na última semana, uma semana muito sangrenta para o mercado da soja internacional. Essa semana foi um pouco mais de alívio, né? Em exceção à sessão da quinta-feira, que foi mais um banho de sangue. Hoje temos aí um início de dia, né? O mercado noturno Chicago ainda, praticamente no 0 a 0 Chicago. Então, temos um mercado sem definições, realmente esperando mais conclusões sobre aqui a safra brasileira, mais conclusões sobre safra argentina, safra paraguaia, sobre como realmente, né, iremos dimensionar, né, a capacidade do grão exportável in natura aqui no Brasil. Essa é a grande chave da questão a ser definida, viu, Carla? Matheus, nós temos ali ontem um novo número da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 52 milhões e meio de toneladas sendo esperadas para a Argentina. Mas sempre que nós falamos sobre isso, o produtor, as pessoas que acompanham, a audiência, ela sempre responde dizendo, mas a Argentina não exporta tanta soja em grão. Mas o que o mercado enxerga nesse momento é aquele sentimento de que a América do Sul estará adequadamente abastecida caso essa safra desse tamanho se confirma, e por isso que nós temos visto, por exemplo, os fundos investidores seguirem sustentando esse comportamento de posições vendidas, por exemplo, no mercado futuro americano? Cara, não é a maneira que nós aqui da Pátria interpretamos o mercado, tá? A gente realmente enxerga essa visão de que soma-se, né, o grão exportável aqui na América do Sul, né, que no último ano tivemos aí algo próximo aos 110 milhões de toneladas exportável de grão in natura. Tá? A Argentina não é uma grande contribuinte, né, para esse balanço do que é comercializado de grão in natura aqui na América do Sul, né? Quando a gente vê, né, os chineses vindo bater na porta aqui das Américas e procurar por produto, procurar por matéria-prima, ela não quer nem sequer uma biloca, uma grama, 1 quilo de farelo, né? Os chineses vêm buscar o grão in natura. No ano passado foram mais de 100 milhões de toneladas importadas pela China de grão in natura, algo em torno ali de 20 mil toneladas de farelo, um pouco mais de óleo, né? Óleo foi quase 300 mil toneladas, porém são assim, são quantidades insignificantes, pífias, né? Em relação ao que os nossos clientes procuram aqui nas Américas, né? Que é matéria-prima a ser processado dentro da cadeia, né, de esmagamento chinesa. Então, sim, a gente tem essa percepção de que apesar de uma safra mais robusta dentro da Argentina, né? Não é o que compensa-se, né, da falta da produção aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente está produzindo matéria-prima bruta, né, in natura para ser exportada, enquanto que os nossos irmãos, né, por retenções que já duram algumas décadas, né, acabam forçando a concentração da verticalização do processamento dentro do próprio país, né, abastecendo outros mercados que não são os asiáticos, né, abastecendo principalmente mercados europeus que vêm até as Américas procurando por farelo. Aí sim, se a gente estivesse falando do mercado de farelo, o mercado europeu, a gente estaria com um pouco mais de preocupação, né, com os preços de farelo sob pressão,
realmente por esse excedente, né, que a Argentina coloca no mercado agora no atual momento, viu, Carla? Aí, Matheus, a gente começa a receber as perguntas aqui para ti, né? E o Rodrigo Marcelo Sapiaginski diz o seguinte: Bom dia, Carla. A ProSoja rodando o Mato Grosso na colheita e constatando volume e peso menor da soja com tendência de queda. Pergunta ao Matheus quando é que o mercado vai abrir os olhos para isso. Como é que você recebeu, inclusive, as últimas informações trazidas pelo presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Beber, Matheus, apontando uma safra de 36 milhões e meio de toneladas com problema? Chuvas irregulares, grãos ardidos, grãos avariados, peso menor, tem mosca branca comendo a soja do Mato Grosso uma hora dessas. Quer dizer, Mato Grosso está ainda muito comprometido e tem uma faca no pescoço da soja do estado, Matheus. Sem dúvida alguma, cara, assim, o trabalho que o Lucas Beber, né, que está sucedendo agora a presidência do Cadore, Sim, fizeram um trabalho extremamente relevante para dentro do Mato Grosso, né? Foi uma pesquisa realmente extensiva, né? Pesquisaram uma área equivalente de mais de 1,5 milhão de hectares dentro do estado do Mato Grosso, fazendo realmente esse levantamento a campo sobre o quão grande é a safra mato-grossense, né? O produtor responsável por 30% da soja brasileira, 50% do milho de segunda safra no país é o estado mato-grossense. E os resultados, né, apresentados pela ProSoja, né, elas têm sim essa relevância estatística, né, uma amostragem muito relevante. Nenhuma outra consultoria no Brasil, nenhuma outra entidade de pesquisa no Brasil consegue ter, né, essa amostragem tão plural, né, tão bem diversificada quanto, né, a ProSoja Mato Grosso teve em seu último levantamento. Então, sim, são dados fidedignos, né, são dados que realmente refletem sim. minimamente uma realidade que pode ser ainda, né, atenuada ou piorada ali com alguns problemas que possam vir a se confirmar de agora em diante. Então, o mercado, mais uma vez, ele não entende a safra brasileira, ele não entende a dimensão aqui da produção total Brasil, né? E vale ressaltar, quando os chineses, quando os asiáticos vêm bater nas portas aqui da América do Sul, procura pelo grão in natura. O exportável de grão in natura na América do Sul, Carlos, todos estão nos escutando, no ano passado ultrapassou as 110 milhões de toneladas. 110 milhões de toneladas na América do Sul, com capacidade de grão exportável aqui produzida de soja no Brasil. Este ano, né, com a redução produtiva no Brasil, a gente cai drasticamente a capacidade de exportação nossa, do Brasil, do nosso país, saindo de mais de 100, 101 a 102 milhões de toneladas para algo em torno de 88, 90 milhões. A Argentina contribui em um ano extraordinário de produção argentina. A Argentina pode contribuir com até 5 milhões de toneladas. Certo. Paraguai algo semelhante. Então a gente está falando, Carla, que a gente sai de mais de 110 de grão exportável no último ciclo safra para algo em torno de 95 a 100 milhões neste ciclo. Então, apesar de passar essa impressão, né, que a gente enxerga como equivocada de que a América do Sul tem mais produção de soja, Sim. o exportável, que é o produto de interesse do asiático, da gigante asiática da China, ela sofre uma redução de demanda. O mercado ainda não percebe, a gente acredita, né, que precisaremos, respondendo a pergunta, de mais volume de colheita por agora. A gente enxerga que ao longo do mês de fevereiro, né, quando tipicamente a colheita no Brasil atinge, né, próximo aos 40% a 50% da área colhida, né, com mais volumes de relatos sendo dispersos a mercado, a grande parte da especulação pode compreender que o Brasil não possui nem sequer perto da capacidade de colocar uma produção de 155 milhões de toneladas, como a nossa própria instituição a federal, né, a oficial aqui no Brasil, estimou, né, em seu último relatório. Então, não é agora que a gente vai ter essa reação, essa conscientização. Precisaremos realmente de mais colheita, atingindo 40%, 50% da área nacional colhida, para a gente ter realmente essa conscientização do mercado do que falta aqui na América do Sul. Matheus, eu te perguntei isso na semana passada, eu vou te perguntar de novo. A gente vai ver, à medida em que a colheita avança, os números que saem das colheitadeiras vão trazendo essa decepção na produtividade, né? Embora a gente tenha áreas pontuais muito boas, né? Porque para colher mesmo que a gente alcance os números da ProSoja Brasil, 135 milhões, tem que ter lavoura boa em algum canto desse país, certo? Então, Exato. à medida em que a colheita for avançando, embora quando essa nova oferta chegue, ela chegue pressionando o mercado, né? Sazonal, tradicionalmente, isso pode
em algum momento, quando a realidade ficar mais clara para o mercado brasileiro especificamente, os preços aqui no Brasil se descolarem um pouco mais de Chicago para refletir uma realidade mais próxima do formador de preço aqui no nosso país? Com toda certeza, viu, Carla? E foi bom você ter tocado nesse ponto de que existe, né, casos ali, são as exceções hoje, onde a gente vê relatos de produtividade, né, ou qualidade de lavoura excepcional. Existem casos muito específicos de produtores falando que conseguem até ter produtividades um pouco acima do ano passado. Porém, essa é a exceção. Quando a gente tinha essa mesma conversa no ano passado, se tratando de produtores na região centro, norte e nordeste do Brasil, era a exceção escutar algum relato de quebra mais agressivo. Ano passado, a gente tinha como exceção, o comum era o quê? Escutar produtividades satisfatórias, uma safra regular na região central, norte e nordeste do Brasil. Vale lembrar que no ano passado, os gaúchos, né, nossos compatriotas do sul do país, tiveram o terceiro ano consecutivo de uma safra catastrófica, né? Porém, neste ano safra agora, 23 e 24, a exceção é escutar um relato bom, né? É comum, né, a gente tá presenciando, sendo aí uma enxurrada de relatos de colheita no atual momento, de produtividades ali muito aquém do que era esperado, né? Até regiões onde existia um sistema de irrigação, né, por pivô central, a gente tem relatos ali de produtividade de 50, 55, 60 sacas por hectare debaixo de um pivô, aonde que em anos convencionais eram produtividades facilmente atingidas acima de 80 sacas por hectare. O mesmo tem visto surpresas hoje dentro do próprio estado do Paraná, quando no ano passado, né, tiveram lá a produtividade de 240 por alqueiro, né, o alqueirinho, o alqueiro paulista que fala, né, que é a metade do alqueiro central aqui no país. Esse ano a gente tem relatos aí de 100, 110, 80 sacos por alqueiro dentro do Paraná. Realmente, assim, uma surpresa que ninguém esperava. O Paraná, que tinha, até o momento, né, uma qualidade de lavoura, quando comparado aos demais estados, um pouco superior, né, aos estados do Mato Grosso, estados de Goiás, né, Paraná, que é o segundo maior produtor de soja do país, né. Então, realmente são surpresas ainda que elas precisam passar por esse processo de gestão do mercado que não está realmente, no atual momento, né, Carla, precificando esses problemas, né. Então, podemos sim, ao longo dos próximos meses, né, passar dessa euforia, esse pessimismo, né, essa quantidade imensa, desculpa a palavra, mas essa quantidade imensa de pessoas mijando na onça morta, né? Agora que a onça está morta, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer mijar em cima e dizer que matou. Então, quando passar toda essa necessidade, né, dessas pessoas tentarem realmente dimensionar erroneamente a safra brasileira, acreditamos sim que o mercado tende a se recuperar, descolando do mercado internacional, recuperando principalmente prêmios de exportação no Brasil e justificando realmente uma recuperação dos preços físicos aqui dentro do país. Eu te perguntei isso porque a pergunta do Leandro Paes é a seguinte: qual a porcentagem da soja brasileira que já foi vendida? Se a gente conseguir falar em quantas milhões de toneladas. Pois quanto menos for vendida, maior o potencial de preço, na minha humilde opinião, diz o Leandro Paes. Você concorda com isso, Matheus? E esse comportamento mais contido do produtor nesse momento em avançar com os negócios traz certo suporte mesmo às cotações? Se a gente estivesse vendendo mais, os preços poderiam estar caindo mais agressivamente? Muito boa colocação, viu, Leandro? A gente tem hoje 32% da safra nacional comercializada, dado atualizado na quarta-feira, tá, aqui pela Pátria Agronegócios, contra 47% da média dos últimos 5 anos. Nesse mesmo período do ano passado, a gente tinha um pouco mais de 35%. Então, a gente está logo abaixo, né, em termos percentuais do volume comercializado a futuro da soja brasileira, né? Mas, enfim, muito abaixo realmente da média dos últimos 5 anos, pouca soja vendida. E aí que entra, Leandro, uma reação por duas etapas, né? Concordo contigo que quanto mais retido, né, a soja estiver na mão do produtor e menos intenção de colocar essa oferta a ser comercializada, mais o mercado tenta, né, forçar novas altas. Porém, Leandro, vale lembrar, né, que nem todos os produtores no Brasil possuem, né, organização financeira para tolerar, segurar, ou financeira ou operacional, né, que é realmente um sistema de armazenagem, logística, secagem dessa soja que está sendo colhida por agora. Então, realmente, num primeiro momento, né, grande parte dos produtores que precisam fazer a venda acaba submetendo, né, e colocando essa soja, mesmo com os atuais patamares de preço, né, a mercado. Então, essa oferta está comercializável. Agora, dimensionar realmente o que existe capacidade total de venda por agora, o que o produtor consegue reter na mão
no atual momento, é uma tarefa quase que impossível, viu, Leandro? Então a gente tem essas duas etapas, né? Passado esse primeiro momento, onde aqueles produtores que não têm a capacidade financeira ou operacional de tolerar a segurada de vendas por agora, coloca a oferta no mercado, o mercado realmente não sente necessidade de reação, porém, né, esgotado realmente esse volume, né, de interesse de venda, a gente tem uma capacidade de retenção maior e o mercado tendo a necessidade, né, para criar originação, paga mais. Se o produtor não está confortável em avançar com vendas nos atuais patamares de preço, retendo o produto, o comprador, a fim de realmente fazer a originação do produto, né, ele acaba criando não só uma melhora nos prêmios de exportação, os prêmios domésticos também, que é aqueles prêmios de retenção interna no Brasil. Então, existem essas duas etapas, viu, Leandro? Ela não é, vamos dizer, não existe apenas uma reação diante dessa capacidade de falta de vendas dos produtores. Existe sim uma grande parte dos produtores no Brasil que não tem a capacidade de ficar tolerando, né, segurar a soja por meses ou semestres aqui no nosso país. É uma perspectiva interessante do Jonathan. Ele diz assim, Matheus, quando o produtor vende pouco, o preço cai porque o produtor vai ter que vender. Quando o produtor vende muito, aí abaixa porque os compradores já estão bem comprados. Das duas formas, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, Matheus? Não é um ano fácil e você vem adiantando isso desde meados de 2023 aqui no Bom Dia Agro, né? Boa colocação do Jonathan, né? Alinha muito com o que eu acabei de dizer, né? Que existe sim essa parte dos produtores que não conseguem ficar tolerando segurar vendas. Porém, eu recordo, pessoal, a safra 21-22, 2 ciclos atrás. A gente iniciou aquele ciclo safra, né? Esperando, com grande parte do mercado, esperando uma safra total de 145 até 149 milhões de toneladas, né? Foi a primeira vez que a gente chegou a tocar no potencial produtivo de 150 milhões de toneladas, 2 anos atrás. A gente encerrou aquele ciclo safra, primeiro, né, iniciamos o ano de 2022 com baixo volume de vendas, muito semelhante ao que a gente está vivendo agora, um pouquinho acima, né, próximo aos 40% já vendido nessa época do ano. Mas era pouco volume de venda, né? Realmente a gente não estava nem perto realmente da média dos últimos 5 anos daquele período. O mercado, neste exato momento, lá em 2022, não tinha consciência sobre as quebras de safra, né? Ainda esperava as produções estimadas de 145 até 149, 150 milhões de toneladas, arredondando. Porém, né, em 2022, encerramos o ciclo com 125 milhões de toneladas colhidas. Naquele ano, pessoal, as 125 milhões de toneladas colhidas no Brasil também era a segunda maior safra da história do país. Os preços no Brasil entraram em ascensão, em alta, em plena aceleração de colheita. Foi quando, em 2022, batemos os recordes de preço no Brasil. Exato. Chegamos a bater Paranaguá R$ 215 base Porto. Sim. Então, assim, é um cenário semelhante que a gente está vivendo por agora. Não estou afirmando que conseguiríamos ter essa capacidade de atingir tais patamares recordes, né, de preço de base Porto. Porém, podemos sim ver uma recuperação dos preços no Brasil, diante de uma redução total da oferta brasileira. Não é semelhante ao que vivemos no ano passado. No ano passado, o Brasil era, sim, o grande fornecedor, a grande fonte de abastecimento de grão in natura. Tivemos no ano passado uma safra recorde, mais de 155 milhões de toneladas colhidas no Brasil, e esse ano a gente já está com 143, até tendendo, né, as novas reduções, agora esperando realmente mais volume de colheita para entender a dimensão da safra brasileira. Então, é algo que a gente pode sim viver nesse ano, né? Em plena ascensão de colheita, né? A gente também ter uma ascensão de preços aí modesta, nada semelhante como 2022, a gente está vivendo uma estrutura um pouco diferente, né? Mas temos ainda uma demanda projetada agressiva para a China, apesar desse início de safra um pouco mais lento, como todo ano convencional. Antes do ano novo lunar chinês, sempre temos essa apatia do chinês, do asiático, a vir fazer aquisição no Brasil. Eles estão jogando no mercado como sempre jogaram, sempre irão jogar, assim como nós também fazemos parte do jogo do mercado. Então é comum nessa época do ano a gente ter esses fatores aí de pressão, né, aos preços aqui no país. Matheus, tem uma pergunta boa aqui do Marcelo. Ele está te perguntando se esses 32% de comercialização estão baseados no número da Pátria, que é de 143, ou baseado no número da ProSoja, por exemplo, que é de 135 milhões. A gente está falando de 32% de qual volume? Boa colocação, pessoal. Muitas das vezes, a assim, gente nossa, vai foi no excelente. automático, né? É.
Foi excelente a colocação, porque muitas das vezes as pessoas acabam não percebendo o quão intenso pode ser essas mudanças percentuais, né? E esses 32% são sobre os nossos próprios números autorais, né? Tudo que a gente publica aqui são levantamentos autorais da Pátria, né? As nossas próprias, os próprios agentes de pesquisa, os nossos analistas que produzem os conteúdos, né? Então é 32% sobre 143. Se tivermos, né, realmente os números da ProSoja sendo confirmados como verdadeiros, né, só o tempo nos dirá realmente o quão grande é a safra brasileira, esses mesmos 32%, né, eles podem facilmente subir 10% pontos percentuais apenas pela redução total da produção brasileira. Tá? Então, quando ainda estimávamos, né, que na Pátria, até o dia 30 de novembro, que a safra brasileira tinha um potencial de 150 milhões de toneladas, lá no dia 30 de novembro, né, o percentual ele era muito menor das vendas a futuro, né? Desde novembro a gente teve pouca evolução realmente dos interesses de venda, né? Tivemos um momento ali em dezembro que grande parte dos produtores, em especial clientes pátria, avançaram com as vendas a fim de garantir esse inicinho de safra 2024. Porém, de acordo com o que a gente vai sofrendo essas contrações de produção total, o percentual vendido vai crescendo sem mesmo avançar com novas vendas, né? Por quê? É menos safra, a alocação de vendas ela já está em valores absolutos, né? Então a alocação de vendas ela vai tomando um percentual maior, né, da oferta que vem sendo colhida no Brasil. Então vai sim, esse percentual pode aumentar agressivamente de acordo com que a produção brasileira pode sofrer novos cortes aí produtivos ao longo da colheita. Matheus, o pessoal da Agrobacuri te pergunta para o Matheus quanto o prêmio pode atrapalhar na recuperação do preço nesse momento de colheita. Gostei dessa pergunta também, Matheus. Muito boa pergunta também, pessoal do Bacuri. E não só pode, como tá, né? Realmente a gente tem hoje, ó, atualizado no exato momento, tô pegando agora, prêmio fevereiro a menos 90 pontos, pessoal. Eita. Prêmio fevereiro, que já chegou a bater quase zero, chegou nas melhores patamares ali de menos 6, menos 5. No intraday, meados de dezembro, né? Tivemos prêmios fevereiro zerados, porém não encerrou, né, a sessão no patamar de zero. Então a gente já está com menos 90 pontos de prêmio para entrega fevereiro, base Paranaguá. O que são 90 pontos de prêmio na precificação da tua soja, meu caro companheiro? Só para efeito comparação, né? Coloca na cabeça que a cada 10 pontos de prêmio equivale superficialmente a R$1,10 por saca. Então, a cada 10 pontos de prêmio, R$1,10 por saca. A gente tem 90 pontos a menos nos prêmios de exportação no Brasil, que equivale a quase R$10 por saca a menos sendo repassado à base produtiva no nosso país. Então, sempre que a gente vê esses prêmios aí tendendo a novas quedas, né, ou justificando altos, recuperando, cada 10 pontos de variação é R$1,10 por saca, mais ou menos, tá? Quando a gente tem dólar próximo a R$5 aqui no Brasil, é essa conta, né, de padaria que a gente faz para ter, sim, um resultado mais rápido, né, na mente. Mas, sim, o prêmio tem sido um dos principais problemas ali na formulação de preço. Se a gente tivesse ali, meus caros da Fazenda Bacuri, os mesmos prêmios observados ali em dezembro, a gente teria soja pelo menos aí R$10 por saca a menos sendo ofertada no Brasil hoje, né, usando a precificação dos prêmios de dezembro para entrega fevereiro, de março em diante. Então, realmente, o prêmio atrapalha muito a formulação de preço por agora. Ô, Matheus, infelizmente o nosso tempo estourou. Aí o Vinícius Chambré, que veio ontem, como eu te falei, foi o primeiro a chegar. Falou assim: grande Matheus, hoje é top. Bom dia a todos. Ô, Matheus, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma proposta. Você vai pensando aí até terminar o Bom Dia Agro. Vamos responder o restante dessa rapaziada que tá aqui fazendo perguntas excelentes no Instagram. A gente pode, de repente, ou fazer uma live ou ir respondendo via stories, a gente vai compartilhando ali as informações, porque infelizmente meu tempo aqui no Bom Dia Agro estourou, mas a gente continua, tô com todas as perguntas aqui e a gente vai respondendo o pessoal, né, Matheus? Fechou, combinado. A gente faz uma live então ao longo do dia, pessoal. Vamos organizar a agenda, tá? Eu e a Carla vamos entrar aí ao vivo ao longo do dia. A gente, assim que fechar aqui, a gente organiza o horário, a gente vai anunciar nos stories lá que hora a gente vai estar ao vivo pra gente bater esse papo ali, terminar de responder essas perguntas, porque realmente o mercado tá muito agitado, pessoal, tá realmente criando muita ansiedade, algo que a gente tem alertado ali nos últimos meses, né? Se vocês pegarem ali os nossos bate-papos aí do mês passado, né? Estava sempre batendo essa tecla, o mercado tá gerando muita ansiedade, realmente tirando muito o som do produtor, então vamos bater esse papo, trazer pelo menos um certo alívio, né, do que vem pela frente. Combinado, Carla? Até mais, então, meu amigo.
Bom final de semana para você. Vou adiantar para quem está nos acompanhando por aqui. Já já estamos no Instagram, @jornalista Carla Mendes, @pátria e @mateus.pátria. Combinado? Já já a gente fala mais. Até mais, meu amigo. Obrigada. Abraço.